Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e você já pensou em desaparecer? Porque eu já. Sabe aquela vontade de sumir? De dar uma sumidinha? É sobre isso que eu vou falar hoje. Todo um pensamento acerca desse sentimento e reflexões pessoais, também reflexões sociais, a partir do livro Desaparecer de Si, Uma Tentação Contemporânea, do Davi Le Breton. É um livro de antropologia filosófica, antropologia social, uma publicação da editora Vozes. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você também tenha interesse em ler. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like, que isso me ajuda muito no YouTube, ainda mais depois de ter ficado um tempo sem postar. E pode me acompanhar nas redes sociais, que é @Dricheck em todas elas. Eu lembro que eu encontrei esse livro aqui muito por acaso, quando eu tava pesquisando sobre dissociação, que é aquele lapso, aquele momento de desconexão da consciência, onde você se sente desligado do ambiente, das pessoas à sua volta ou do seu próprio corpo. Um instante de estranhamento, né? De não reconhecimento. O que tá acontecendo? É muito rápido, e eu tenho bastante. Pois então que eu li esse livro em 2019, e ele nunca saiu de mim. Eu sabia que em algum momento ele ia aparecer por aqui, porque ele gera uma reflexão constante. E ele, em 2021, teve um peso ainda maior para mim, por diversos fatores, né? O principal, talvez aí pela pandemia, parece que eu estou sentindo tudo acumulado aqui nos últimos meses agora, tudo aberto de novo, e que bom, graças à vacina, graças ao SUS, né, a vida seguindo, tudo voltando ao normal, e eu me sinto um pouco alheia a isso ainda. Falando um pouco agora sobre o canal, que eu fiquei esse tempinho afastada, eu falo tempinho porque é muito pouco, porém para o YouTube, gente, uma semana já é muito tempo, imagina mais de 2 meses. Enfim, eu sei que muita gente ficou preocupada também, recebi várias mensagens. Eu não tinha intenção de ficar todo esse tempo, eu ia fazer uma parada de 2 semanas em setembro para poder tocar uns projetos, para poder focar em coisas que eu queria criar fora do YouTube, mas a grande verdade é que eu acabei percebendo nesse meio tempo que eu estava num período de pré-burnout, eu estava sem parar há muito tempo, só que eu só percebi isso na hora, porque a parada que eu dei, ela não foi, então vou fazer outras coisas, não, ela foi uma parada paralisadora. Entrei numa crise, é muito doido quando a gente trava o nosso piloto automático, né, o nosso modo de agir, e aí a gente começa a pensar muito além disso, além de todas as minhas constantes indagações sobre conteúdo para a internet, do que eu consumo e principalmente do que eu acabo produzindo. Enfim, o famoso saco cheio de tudo, saco cheio de mim. E aí, durante essa paralisação mental que eu tive uma outra virada no mês de outubro, um período bem complicadinho por questões pessoais. Assim, outubro, fala aí, mês do horror, misericórdia, foi um mês lascadíssimo pra mim. E aí eu, paralisada na parte profissional, tive que me desparalisar para reunir forças, tirar forças, de lá mesmo, pra cuidar do que eu precisava cuidar. Foi algo que exigiu bastante, 24 horas de cuidado, de atenção a um outro ser, e aí fiquei, né, nesse limbo de desaparecimento de mim mesma. Enfim, às vezes nossa existência nos pesa. Essa é a primeira linha do livro. Embora nossas condições de vida sejam, de certo, melhores do que as de nossos ancestrais, elas não nos eximem do essencial que consiste em dar significado e valor à existência, em se sentir-se ligado aos outros, em experimentar o sentimento de ter um lugar no seio do vínculo social. Em uma sociedade onde se impõe a flexibilidade, a urgência, a agilidade, a concorrência, a eficácia e tantas outras coisas, ser si mesmo já não é algo evidente, visto que a todo instante urge expor-se ao mundo, adaptar-se às circunstâncias, assumir sua autonomia, estar à altura dos acontecimentos. Toda essa falta de tempo, essa urgência contínua, estamos em constante demanda, é um entorpecimento generalizado com essa
sensação de esgotamento, de não sentir-se bem, muita pressão, rotina massacrante que dita o que você deve ou o que você não deve fazer, o que você deve consumir. E aí que vem a vontade de sair do próprio corpo. É uma vontade que alguém assuma o controle por você, por um dia, por uma hora, por 5 minutos. Então é a vontade, em algum grau, de escapar da realidade, desaparecer de si, desaparecer do mundo, para continuar vivo. É um grande paralelo isso, né? O desejo de desaparecer quando se atinge a saturação. A tentação de escapar da dificuldade de ser você, mesmo em um mundo de controle, de desempenho, de velocidade, de aparências. O Le Breton, ele chama essa tentação de tentação contemporânea, porque ela vem atrelada, né, a essa necessidade que a gente tem de achar que dá conta de tudo, da gente sempre ter que mostrar que está à altura das tarefas, ou então momentos de descanso também devem ser produtivos. Um grande excesso de informação, né? E o silêncio, o quê? Cada vez mais raro. Tentações múltiplas de desprender-se das coerções de uma identidade que por vezes os farta. E Muito Doido é um livro escrito em 2015, e aí no contexto da pandemia, né, esse pós-pandemia, isso ficou ainda mais intensificado no quesito internet, rede social. Muitos profissionais das mais variadas áreas se viram obrigados a se voltar para a criação de conteúdo de alguma forma, cada vez mais uma precarização de funções e acúmulo de conteúdos vazios em troca de migalhas de algoritmo. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser comentado, tudo vira pauta. A gente tem que ter opinião de tudo, todo mundo tem que falar sobre tudo. É um estado permanente de ansiedade. Eu não sei onde é que a gente vai parar. E aí essa constante aceleração de entorpecimento, que eu amo essa palavra, acho que eu vou tatuar entorpecida aqui. Parece que tá todo mundo de saco cheio. Não parece? Vocês não sentem isso? Tudo foi levado, arrancado. É uma impossibilidade da desistência. Isso me deixa assim maluca. A impossibilidade de uma pausa. Não tem refúgio, não há refúgio. Uma frase que resume essa sensação muito bem: fomos desapossados de tudo, até do deserto. Essa é uma citação do filósofo Émile Cioran, do livro Do Inconveniente de Ter Nascido. Já veja aqui o impacto desse nome. Infelizmente não tem publicação no Brasil. Gostaria muito, vai ficar aqui aquele meu pedidinho. Alô, editoras. Então esse desaparecimento, aqui no livro, o Le Breton chama de branco. O branco é essa vontade de desacelerar ou de deter o fluxo do pensamento, de finalmente acabar com a necessidade social de sempre compor um personagem de acordo com os interlocutores presentes. Basicamente, o branco é esse estado de ausência necessário para que a gente suporte a própria existência. O branco pode às vezes ser um poder, uma energia à espera de seu próximo desdobramento, suspensão do sentido e não extinção, que é um negócio que pode ser praticado de duas maneiras, ou é de uma maneira voluntária, ou é na base do surto, como no exemplo aqui do trecho. Às vezes a depressão, o burnout, o colapso do vínculo significativo com os outros e com sua própria existência destroem todo o narcisismo, e o indivíduo não consegue se agarrar a seu corpo e se deixa dolorosamente levar. O sentido desaparece, o vazio se fecha em um si expurgado, mas ainda não é a morte. E aí que a gente entra numa cadeia de coisas, principalmente envolvendo o silêncio e a solidão, que em momentos como esse soam muito atraentes e para algumas pessoas são de modo geral, mas obviamente essa extrema solidão nem sempre é uma escolha. Ela é às vezes sofrida e se revela como um sintoma do isolamento que afeta o vínculo social, a indiferença aos outros. E o silêncio que reina à sua volta acentua ainda mais a sensação de um mundo suspenso, que não exige mais nada e do qual, finalmente, é permitido descansar. E aí, nesse grande confronto consigo mesmo, né, porque voltar para si nem sempre é fácil ou agradável, vai depender muito de cada um,
dos seus processos internos, emocionais, e é algo que fica ali num estado mais depressivo, ansioso, esgotado, indiferente. É uma espécie assim de se fazer de morto por alguns instantes. Nos deixamos levar. É uma incapacidade de resistir, é uma perda da potência, uma suspensão de si, um abandono do vínculo social. Esse afastamento, ele traz a sensação de proteção, de defesa, mas também pode ser bastante nocivo, dependendo de cada um, porque ele também traz a sensação do vazio, traz esse apagamento, essa morte da vida criativa, a neutralização social e afetiva, e também com isso vem os riscos da paralisia, de ficar paralisado, de se tornar indiferente. E essa indiferença é uma indiferença protetora, porque é um estado de existência mínima, certo? Onde você se preocupa o mínimo com o que você pode ali, ó. A renúncia a si é às vezes a única maneira de não morrer ou de fugir de algo pior do que a morte. Uma tentativa de viver livrando-se do esforço de existir. Ela traduz uma distância, uma lassidão. Falta de comprometimento, estar presente sem estar. O indivíduo contemporâneo mais se conecta do que se vincula. Embora ele se comunique cada vez mais, encontra-se cada vez menos com os outros. Ler isso aqui em 2021. Tem um outro trecho que eu gosto muito, que eu vou aproveitar para fazer uma indicação. O livro tá todo grifado, gente. O indivíduo se torna um estrangeiro aos que lhe são mais próximos. Está sem emoção, dor, sensação, medo, desejo. Vive alhures, lá onde nada o afeta, lá onde nada o ameaça. A indiferença ao mundo e aos outros poupa qualquer investimento, mas expõe ao vazio. E aí o uso da palavra estrangeiro é muito representativo e de fácil associação com o livro O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um grande livro para mim, tá com certeza entre os meus favoritos, e quanto mais eu leio, eu acho que eu já reli algumas vezes, ele fica pior. Não sei dizer muito o que isso significa, né, mas é uma relação muito forte com uma apatia, um não reconhecimento, um não pertencimento. Enfim, eu acho que eu já falei dele aqui no canal, num vídeo de livros curtos pra desgraçar a cabeça. Fica faltando um vídeo dedicado sobre ele, tô devendo. E lembrando que eu vou deixar na descrição todos os nomes, títulos, todas essas referências bibliográficas que eu tô citando. Outra coisa muito forte é o desejo pelo anonimato. Não estou falando de gente famosa, de celebridades, acho que em certos momentos para essas pessoas deve ser ainda mais. Tô falando de coisa comum, cotidiana. Uma pessoa vai até a padaria e não quer encontrar nenhum conhecido, não quer receber uma ligação, não quer responder um e-mail, uma cobrança, qualquer tipo de interação. É o desejo pelo nada. E posso dizer para vocês que eu tenho uma questão em particular com isso. Por isso que eu sempre tenho que ficar atenta aqui, o que o cérebro tá falando. Perder-se deliberadamente para nunca mais se perder. Reassumir o controle, mesmo que paradoxalmente sob uma forma homeopática. Mas alguns não voltam mais dessa forma de exploração dos abismos. E de forma voluntária pode ser qualquer coisa que alivie a sua rotina, a pressão de ser você de forma consciente. Aquela coisa de sair do tempo estando presente no tempo. Algo que eu acredito que seja assim extremamente eficaz é a meditação, né? Então, caso você queira trabalhar, tentar isso, eu fico devendo bastante aí nesse ponto. E até parece óbvio falar isso, né? Talvez realmente seja. Realizar atividades de lazer que tragam esse desaparecimento de forma voluntária é voltar para si. É uma pausa, uma necessidade. Fazer um artesanato, né? Uma atividade manual, por exemplo, é algo perfeito. Algum tipo de trabalho mecânico que seja repetitivo, que você precisa ali se automatizar e de repente você some. Exercícios físicos também, fazer uma caminhada é muito citada aqui no livro, que eu acho que é a forma mais democrática, né, de desaparecer de si. E eu vou ainda em coisas mais fáceis, né, que são as que eu faço, que eu tento fazer, que é abraçar o gato,
né? Ler um livro, ver um filme, saborear um lanche, tá entre os meus preferidos, com certeza. Ouvir uma música, olhar pro nada. Acho que o que eu mais faço e que eu percebo que me ajuda muito com a ansiedade também é ver filme de terror e filme de suspense. Que é até um pouquinho irônico, né? Mas eu me volto completamente pra história e aí eu desapareço. Eu não tô pensando mais em nada, só estou focada ali. E é aquela coisa, né, gente? As pressões, elas não vão acabar. Mas são todas coisinhas, pequenas coisinhas que aliviam, né, a rotina e contribuem para que não haja algo maior. E aqui um trecho de outro livro do Le Breton. A existência social só é possível através da capacidade que o indivíduo tem de endossar uma sucessão de papéis diferentes segundo os públicos e os movimentos, mas sempre preservando uma unidade. A falta do desenvolvimento criativo, vivendo uma vida adaptativa e submissa que se molda ao todo e se perde. É levada no fluxo, esmaga o existir e por isso a importância dessas tentativas, dessas fugas de reapropriação da nossa própria existência. Por isso a proposta, que se repete diversas vezes aqui no livro, é uma defesa antes da merda acontecer. Esse exercício lúdico e controlado de desaparecimento. É um processo infinito de sempre estar em atividade, nessa necessidade de produção, de produtividade. E aí vem o burnout, é a síndrome do esgotamento, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico. E a principal causa dessa doença, desse distúrbio, é justamente o excesso de trabalho, de cobrança, de demanda, de coisa na cabeça. Se você não tira esse tempo racionalmente, o corpo te obriga a ter esse tempo porque ele pede socorro, ele pifa. Estraga tudo, estraga esse sistema imunológico, mental. E são coisas que parecem uma roldana, gente. É uma bola de neve, é uma roda viva, eu sei lá o que é. Você fica ansioso porque não consegue fazer nada, porque está depressivo. E aí você tenta até se esgotar e entrar em estado branco forçadamente. E é um parâmetro muito geral hoje em dia, ainda mais atrelado a essa perspectiva criativa, multifunção, tirar e exigir um monte de função de uma única fonte. Uma hora vai dar ruim, né? E um grande desafio para muitos, que é algo que eu sempre penso, que eu sempre pensei, que é o que dá sentido para as coisas que eu faço, né? Principalmente falando sobre conteúdo para a internet, usar a mente de forma criativa e expressiva de uma forma que te traga um sentimento positivo e não só para ocupar um espaço, não só ocupar a mente com cobrança do que tem que fazer, do que precisa fazer, o que tem que olhar, tudo rápido, tudo precisa ser muito rápido e com a melhor performance. Internet e seu grande universo de aparências, todo o tempo, todo mundo conectado, é feed, é notícia, é não sei o que, e é sempre coisa que precisa gerar algum aprendizado. E aí é que entra também o discernimento com o próprio consumo, né? O seu critério. Eu não posso ser hipócrita, eu trabalho com a internet, eu dependo dela, mas eu quero usá-la para o meu bem, não quero ser usada por ela. Nunca. Achei importante retomar aqui com esse vídeo porque posso dizer pra vocês que eu entrei numa fase de desaparecimento e eu não quis mais sair dessa fase. Se estou gravando esse vídeo porque no momento não estou mais. Mas aproveito para puxar aqui um outro trechinho do livro. Mas as férias de si podem prolongar-se e a viagem transforma-se em um domicílio alhures, uma possibilidade de renascimento. Às vezes a tentação de desaparecer, de não precisar mais carregar as coerções da própria identidade, é irresistível, a ponto de o indivíduo abandonar tudo e levar às últimas consequências seu sonho de desaparecer de vez. Bem pesado essa parte, né? Tem uma parte aqui do livro que eu gosto muito, que são os exemplos literários de desaparecimento. A tentação da ausência está no centro da literatura e do cinema contemporâneos. A ficção propõe rotas de fuga que levam provisoriamente suas testemunhas a uma suspensão de seus engajamentos sociais e a uma identificação paradoxal com personagens sem uma identidade profunda, sem história, que passam pela vida como sombras. Temos um exemplo, um grande exemplo na literatura, que é Fernando Pessoa,
um cara marcado pelo desassossego, assim como o seu livro, O Livro do Desassossego, que eu amo de paixão. Ele tem uma tentativa de libertar-se de si mesmo através de seus pseudônimos. É uma ficção de si mesmo, né, para que fosse mais suportável, e a urgência em sangrar sua angústia através de palavras e palavras de identidades diferentes. Eu consigo entender muito o Fernando Pessoa. Assim, muito. Bom, então eu acho que é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, que foi meio bate-papo, meio reflexão aqui com o livro do Le Breton. Muito obrigada pela paciência, pela preocupação também. E me digam se vocês têm alguma forma de desaparecer, se vocês já se sentiram dessa forma também. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Um desvio que leva a si. Trata-se de meios de encontrar a própria vitalidade, a própria interioridade, o próprio prazer de viver.